A expectativa, irmãos, ela faz parte da vida. Faz parte da vida humana. Nós, enquanto seres vivos, enquanto seres humanos, experimentamos diversas expectativas. Talvez uma das expectativas mais emocionantes que nós temos na vida é aquela expectativa do primeiro encontro, do primeiro amor, né? Ou do reencontro. E existem outras expectativas, como, por exemplo, a expectativa de um resultado do vestibular que nós fizemos. A expectativa por uma entrevista de emprego que nós fizemos, um currículo que nós enviamos, expectativa por essa vaga. Existem expectativas mais dramáticas. Por exemplo, quando você está para receber o resultado de um exame médico, onde você espera que não vai acontecer nada. Ou você fica naquela expectativa, qual será a notícia? A expectativa é a mãe da esperança, porque toda expectativa traz e gera uma esperança. A esperança do primeiro encontro é que aquele primeiro encontro seja fantástico, que a pessoa nos ame como nós a amamos, nos sentimos retribuídos. A expectativa do resultado a esperança de um resultado de um vestibular que nós fizemos é de que nós passemos. A esperança de uma entrevista de emprego também, que nós temos passado naquela entrevista. E a esperança de um exame médico também, que nós tenhamos uma boa notícia de que está tudo bem conosco, que aquela doença não é uma doença tão grave, ou que nós não estamos mais doentes, que tem tratamento, ou que estamos livres. Temos expectativas, como nós temos visto nos pedidos de oração, de que nossos irmãos estejam bem, estabeleçam sua saúde. Nós temos essa esperança. Nós somos seres esperançados, irmãos. O texto do Evangelho de hoje fala que aquele pessoal ali, aquele povo que estava indo se batizar no Rio Jordão com João, ele estava em expectativa pelo Messias. Era a esperança que eles tinham de serem livres da opressão romana. Nós também temos as nossas expectativas hoje em relação a isso. Nós experimentamos muitas opressões. No nosso trabalho, nas condições econômicas, nas condições sociais, nos nossos relacionamentos. Hoje, nós vivemos em uma situação onde muitos não sabem mais se vão conseguir se aposentar. Então, você não tem mais sossego para pensar na sua velhice. Como que será, se Deus quiser, chegarmos lá? Então, existem situações difíceis, situações no mundo que são muito difíceis. E nós, muitas das vezes, colocamos a nossa esperança em vários salvadores. Este povo aqui, ele esperava que João Batista fosse o Messias. Eles tinham esperança que talvez João Batista iria salvá-los e tirá-los daquela situação. Nós também, muitas das vezes, colocamos nossa esperança em seres humanos, em determinadas situações, em determinadas ideologias. Nós esperamos que um político vai resolver nosso problema. Muitos esperaram um Messias que ia resolver os problemas também da nossa nação. Muitos esperaram em várias coisas. Existem muitas esperanças, irmãos, na vida, mas João, enquanto todos estão olhando para ele, ele diz: não olhem para mim. Existe um que é mais poderoso do que eu. Para onde nós estamos olhando, irmãos? Onde está a nossa esperança como servos de Deus, como cristãos? Não devemos esquecer que a igreja não ela pode ser um lugar de luta,
Mas essa luta, ela é feita em nome de Jesus. E nós não devemos esquecer onde está a nossa esperança. Muitos estão olhando para muitos Joões aí no mundo. Esses Joões, como eu falei, podem ser políticos, mas podem ser também líderes religiosos. Podem ser uma pessoa que você colocou toda a sua esperança nela, e quando ela te decepciona, o baque é bem difícil de suportar. E as pessoas nós vemos por aí, elas inventam narrativas, quando aquela pessoa pela qual elas esperavam que ia trazer a solução, decepciona-as. Porque ela não aguenta a decepção, colocou toda a sua esperança ali. João Batista diz, não olhem para mim. Talvez os nossos salvadores contemporâneos não tenham a dignidade de João Batista, talvez sejam mais orgulhosos, mas os seus atos, ainda que eles não falem com a sua boca, os seus atos falam conosco. E os atos deles dizem, não olhem para nós. Nietzsche dizia, na sua obra Assim Falou Zaratustra, esquecei-vos do céu, olhai para a terra. Eu não sei se eu concordo com Nietzsche nesse ponto. É importante olhar para a terra. Mas Rousseau, para continuar nos filósofos, dizia que quando o primeiro homem fincou uma cerca, uma estaca num lugar e disse, essa terra que é minha, começou toda essa disputa que nós temos no mundo, todo esse egoísmo. Porque eles estavam olhando para a terra, com a esperança na terra, esqueceram a partilha, esqueceram que a terra é para todos, esqueceram que do Senhor é a terra, e que nós somos apenas administradores. Bem, irmãos, as pessoas têm olhado para a terra, e elas têm feito guerras por causa de terra. Elas têm oprimido o seu próximo por causa de terra. Nós vemos hoje a imensidão de pessoas sem uma terra para cultivar. Nós vemos hoje a imensidão de pessoas sem terra para ter uma casa. E nós não temos mais terra nenhuma, porque as terras estão ocupadas por grandes pessoas, grandes produtores, grandes empresas, que nós temos que construir arranha-céus para morarmos nos céus. Bem, talvez seja importante olhar para a terra, porque quando nós olhamos para a terra, nós vemos o sofrimento, e é importante ver o sofrimento, para nós nos conscientizarmos, e nos perguntarmos, será que somos humanos de verdade? Ou será que ser humano é alguma coisa boa, porque do jeito que está, como que vai ficar? Nós poderíamos ficar nessa desesperança, irmãos. Mas a palavra de João Batista e a palavra do Evangelho, ela fala, não olhem para mim. A terra diz, os homens dizem, os poderosos dizem, não olhem para mim, olhem para outro lugar, olhem para cima. Olhar para cima, irmãos, é olhar para a esperança, olhar para o céu, olhar para aquele que veio e se fez homem. Nós falamos, foi falado e feita a referência na leitura do Evangelho do domingo passado, da estrela. A palavra aponta para Jesus como a estrela. A palavra diz que Jesus é a estrela da manhã. A estrela da manhã era Vênus, a última e primeira estrela que aparece no findar da noite e no raiar do dia. Porque Jesus é aquele que aparece como a esperança em meio à escuridão. Ele é a estrela da manhã. Vênus é o planeta do amor, né? A deusa do amor fazia referência. E nós temos que olhar mais para o amor. Temos que olhar mais para a compaixão. A humanidade precisa mais de amor, mais de compaixão, de mais esperança. Nós não precisamos de uma revolução na economia, irmãos. Nós precisamos de amor, porque vão existir mais revoluções na economia,
para pessoas ficarem com mais dinheiro ainda e pessoas mais pobres ainda. Irmãos, esse texto fala que João diz que este que é a esperança tomará a pá. É isso que diz o Evangelho. Ele fala aqui, ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro. Irmãos, muitos, até nas nossas igrejas, querem tomar essa pá. Não é verdade? Quando nós perdemos a esperança, nós queremos tomar a pá na nossa mão e limpar a igreja do Senhor. Nós queremos resolver as coisas com a nossa força. Nós queremos separar o trigo do joio. Muitos querem separar o trigo do joio. Muitos querem dizer, na igreja não pode ter tal ou tal pessoa. Nós não podemos acolher tais ou quais pessoas, porque elas não condizem com a letra da lei. Mas o Evangelho, irmãos, é acolhimento. Quando Pedro não queria batizar aqueles gentios, porque ele achava-os imundos, Jesus falou para ele: não consideres imundo o que Deus purificou. E a palavra de Deus diz: tomem cuidado, para que quando vocês quiserem arrancar o joio, vocês não arranquem junto o trigo. Irmãos, se o Evangelho não for acolhimento, é o momento de desistir. Se o Evangelho for segregação, como muitos querem, de nada nos adiantará seguirmos isso. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, porque a Ele pertence separar naquele dia o trigo do joio, aqueles que são e que não são. E ao invés, irmãos, e aqueles que me ouvem, de nós querermos separar na igreja do Senhor o trigo do joio, nós devemos olhar mais para Jesus, que está aqui se batizando, e ver qual é o exemplo que ele nos dá. Diz a palavra de Deus que ele vai ter com o povo. Ao invés de querermos tomar em nossas mãos, o Evangelho aponta que é mais importante nós conversarmos com as pessoas, tentarmos entendê-las, compreendê-las, acolhê-las. É isso que Jesus fez. Porque essa é a vida cristã, essa é a comunidade cristã. É caminhar com o povo. Nós, enquanto pastores, líderes, diáconos, presbíteros, igreja, louvor, liturgistas, todo o povo de Deus. Jesus também diz a palavra aqui no Evangelho que ele orava. Ele orava. O que é oração, irmãos? Oração é falar com Deus. E às vezes nós esquecemos disso. Mas falar com Deus é permitir que o outro entre no centro do nosso eu. E por isso muitas das vezes orar é difícil. Porque nós não queremos abrir mão do nosso eu. Nós não queremos abrir mão do nosso eu. Porque muitas das vezes o que nós somos está baseado nas nossas experiências negativas. Não é tão exegético, mas é curioso a pergunta de Jesus: queres ser curado? Obviamente que a pessoa quer ser curada. Será? Diz o texto lá, o nome da rosa, do Humberto Eco.
um romance famoso que deu fama a esse literato, que o Guilherme de Baskerville, William de Baskerville, ele está falando com seu pupilo, e ele diz assim: olha, eu vi aí pelo mundo várias pessoas, e que se Jesus chegasse para curar, eles iam sair correndo, porque eles iam perder o seu sustento. Bem, não vou falar disso, mas vou falar de um outro sustento. E muitas das vezes esse sustento da nossa alma, ele está baseado... Guilherme de Baskerville falava de mendigos, né, que não, segundo a análise dele, não queriam trabalhar e estavam ali a pedir e não queriam ser curados, porque se fossem curados iam ter que trabalhar. Bem, eu não vou falar disso, porque a situação social é mais complexa que essa realidade social, né, do que Guilherme de Baskerville ou Humberto Eco estava querendo colocar ali. Mas existem muitas das vezes coisas em nossa vida que nós não queremos abrir mão, porque está baseado o que nós somos naquilo. Aquele ódio que fez com que a gente aprendesse alguma coisa, ou superasse determinada situação. Aquele rancor que você está carregando aí por tanto tempo. E tantas coisas, irmãos. Como aquela mulher, mas no sentido contrário. Guardando como se fosse uma pérola de grande valor. Muitas das vezes nós guardamos tudo isso em nós. E a oração é ter que dizer e se abrir para Deus. E dizer assim: Senhor, pode tomar conta disso. Eu sei que tu tem uma vida melhor para mim do que isso. Eu sei, Senhor, que eu posso ser livre. Eu sei que na oração eu começo a aceitar o outro. Eu não vou mais ficar julgando, irmãos. Porque eu vou começar a olhar as pessoas a partir do ponto de vista de Deus, como Deus olha. O Deus que vê os corações. A oração é a esperança. A esperança, mas uma esperança peculiar. Eu estava lendo o livro de Henry Nouwen sobre oração e ele fala: quando ainda é jovem, você quer segurar tudo nas mãos. Mas se mantém as mãos abertas para a oração, você é capaz de estender os braços e deixar-se conduzir, sem saber para onde. Você sabe apenas que a liberdade do sopro de Deus lhe conduzirá a uma nova vida, mesmo que a cruz seja o único sinal que você pode ver. Nós podemos pensar que a oração é aquele momento onde nós vamos falar com Deus e Ele vai responder os nossos desejos, e os nossos desejos imediatos. É claro, irmãos, que você pode fazer isso, nós podemos fazer. Porque senão, a gente vai viver um relacionamento falso com Deus, né? Como se a gente não pudesse falar para Deus os nossos problemas, o que nós somos. Só que aquele que vive na dimensão da oração de fato, ele ora e pede para Deus muitas coisas. Mas acima de tudo ele confia, como um filho confia na mãe e no pai, que mesmo que o pai não dê para ele aquilo que ele precisa, o pai e a mãe não estão dando porque o pai e a mãe sabem que é o melhor para ele aquilo. E ele vai continuar amando aquele pai e aquela mãe. Quando nós vivemos uma vida de fato de relacionamento com Deus, de oração, nós nos entregamos a Deus e sabemos que Ele tem o melhor para nós. Mesmo que o fim, como diz Henry Nouwen aqui, seja a cruz do Evangelho. E essa cruz, ela nos alegra. Como Paulo diz, longe de me gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, irmãos, já estou chegando no fim deste sermão. Mas tem mais uma coisa que acontece aqui enquanto Jesus está orando. Os céus se abrem e a voz de Deus ecoa
dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem me comprazo. Quando nós, como servos de Deus, batizados, nos colocamos em comunhão com as pessoas, quando nós vivemos uma vida de relacionamento com Deus, quando nós não tomamos em nossas mãos a pá para julgar e para excluir e para purificar a igreja, mas para acolher, e sabemos que Jesus sim é poderoso e sábio para naquele dia separar, acontecem coisas extraordinárias. Acontece que os céus se abrem. Acontece que os céus se abrem. Os céus não vão se abrir, a voz de Deus não vai se fazer ouvir, enquanto esperarmos Joões Batistas com a salvação, enquanto tomarmos em nossas mãos a pá divina. É quando nós olhamos para Jesus, seguimos os seus passos no batismo, vivemos a vida de oração, é que os céus se abrem e nós veremos a esperança realizada, o novo céu e a nova terra, quando Deus dirá a todos: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E eu termino com esta citação mais, ainda do Henry Noel, que é de uma música de um autor desconhecido. Ter esperança significa manter-se vivo em meio ao desespero. É continuar cantando nas trevas. Ter esperança é saber que há amor, é confiar no amanhã, é cair no sono, é despertar de novo quando nascer o sol. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.